Olá! A gente está chegando no fim do mês de abril, um mês muito importante porque ele traz a lembrança de duas datas bem significativas: o Dia Mundial da Saúde e o Dia Mundial da Atividade Física. A gente tem lembrado em todos os vídeos que fazemos para vocês sobre o fato de que aposentados e pensionistas têm direito à isenção de imposto de renda, e nesse vídeo a gente vai conversar com um especialista que vai falar sobre como a atividade física ajuda no tratamento da doença e também na prevenção dela. A atividade física, ela é capaz de melhorar o humor, melhorar as condições de tratamento e até modificar a vida das pessoas que foram acometidas pelo câncer e depois podem recomeçar. E como sempre, eu estou acompanhada da doutora Larissa Leitoles, que é advogada e especialista em processos de isenção de imposto de renda para pessoas acometidas pelo câncer há mais de 10 anos. E para falar sobre esse assunto, nós estamos acompanhadas do Dr. Vinícius Prete, que é médico cirurgião oncológico no Hospital Erasto Gettner e no Instituto de Oncologia do Paraná. Ele também é professor do curso de Medicina da PUC Paraná, mestre em pesquisa em cirurgia e especialista em terapia nutricional. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença. Eu inicio então a nossa conversa perguntando qual que é a importância da prática da atividade física para o paciente oncológico e quando a gente fala também de prevenção da doença. Então, nas duas situações o exercício físico ele é bem benéfico e ele é importante, tá? Para o paciente que tem câncer, o exercício físico durante o tratamento, ele pode reduzir a chance de efeito colateral, a chance dele tolerar melhor o tratamento, e aumenta a chance de resultado positivo, principalmente quando a gente fala de químio, de rádio e de cirurgia, tá? Depois que ele passou essa fase do tratamento, o exercício físico ele é bem mais importante em termos de prevenir que o tumor volte. Então ele tem um papel nessa prevenção, e eu gosto muito de falar para os pacientes assim, quando a gente faz exercício físico, a gente está buscando uma qualidade de vida, mas não só qualidade, a gente está buscando independência, que ele possa fazer as suas coisas de maneira independente, andar na rua, subir escada. E quando a gente faz exercício físico, o que a gente busca é preservar massa magra, preservar a musculatura. E quando eu falo para meus pacientes, olha, faça exercício, faça musculação, é isso que a gente está pensando, que o exercício ele deixa a pessoa com maior autonomia. Né? Porque a gente sabe que tratamento desgasta, às vezes desnutre, faz o indivíduo perder peso, faz o indivíduo emagrecer, e o exercício é um grande colaborador para a gente recuperar. E o exercício é um grande colaborador para a gente recuperar essa autonomia e a massa magra do paciente. Já quando a gente fala de prevenção, o exercício físico também é importante. Então, isso, quando eu falo de prevenção, eu estou falando para todas as pessoas. Primeiro, o exercício físico, ele auxilia a gente a peso saudável. Geralmente, quando você está fazendo exercício físico, você já busca outras atitudes saudáveis, então uma coisa acaba puxando a outra. Porque hoje a gente sabe que 13 tipos de câncer estão ligados à obesidade. Dentre eles, o câncer de mama na pós-menopausa, o câncer do cólon, que é o câncer do intestino, que são tumores que vêm cada vez tendo maior número de casos. Uhum. É importante, né? Atentar para tudo isso, assim, dá tempo de prevenir. E é muito interessante que isso que você falou, no processo de cura, né? No processo de tratamento. Como que o médico define que tipo de exercício físico o paciente pode praticar? Então, o primeiro fato que a gente precisa desmistificar é que o paciente pode fazer atividade física, né? Porque tem aquela coisa, não, mas eu tô doente, eu preciso me preservar, eu não posso me expor. Não, pode fazer exercício físico sim. Claro, a gente sempre estimula o paciente a fazer exercícios físicos de resistência, exercício de musculação, exercícios com o próprio peso do corpo, exercícios com elástico. Eu sempre recomendo um profissional, né? Nunca tentar sozinho, até porque vai ter dias que durante o tratamento o paciente vai estar mais indisposto, que ele vai conseguir fazer menos ou com menos eficiência esse exercício. Mas todos os pacientes podem. Obviamente aqueles que têm às vezes dificuldade de caminhar, que perderam muito peso, que perderam musculatura, a gente primeiro precisa reabilitar. Aí eu gosto muito de chamar o fisioterapeuta para entrar na jogada.
Aqueles que já têm autonomia um pouco maior, às vezes é musculação, pode ir para academia. Eu já tive paciente de 84 anos, um homem, que começou a ir para academia, contratou um personal e quando o personal não quis aumentar o peso, ele resolveu brigar com o personal e mandou eu fazer, faz a carta dizendo que é para ele aumentar meu peso. Eu falei, calma, não é bem assim. Se ele não tá deixando, é que ele tá vendo. Ele brigou, 84 anos, foi com o personal e brigou com o personal. Ele porque o personal queria. Não. Exatamente. Me sinto pronto. E, assim, e um dos sintomas mais frequentes do câncer, que a gente define que 99% dos pacientes vão algum dia apresentar, é fadiga, que é o cansaço, né? Quer dizer, um cansaço desproporcional à atividade, decorrente de químio, de rádio, de cirurgia e de todas as medidas que a gente tem de remédios, suplementos, o que mais funciona para fadiga é atividade física, tá? Por exemplo, yoga. Yoga pode reduzir o enjoo induzido pela quimioterapia. Então, aí você pode usar menos remédio para combater a náusea, fazendo yoga e ainda estimulando o ganho de massa magra. E essa questão do yoga é por conta do controle da respiração ou dos movimentos? Tem um pouco dos dois, porque o yoga todo mundo acha que é só alongamento, não. Então, é a parte respiratória, a parte de concentração, mas o yoga é um exercício de resistência. Então, ele estimula o paciente a ganhar massa magra. Ele ajuda muito o paciente, também pode ajudar nesse caso, nessa linha que a gente está falando, me corrija se eu estiver errada, no próprio fortalecimento mental daquele paciente. Sim, exatamente. Porque é um dos momentos, eu acho que a pessoa mais precisa estar com o mental forte, né? E não é fácil. Então, claro. o yoga realmente ele ajuda nessa parte também. Até controle de dor ele pode auxiliar o paciente. Então, assim, é só um exercício. Não, é um grande remédio, né? Então, o exercício ele ajuda bastante o paciente durante o tratamento. A gente sempre fala aqui sobre a importância de associar, né, os cuidados. Então, junto com a questão do exercício físico, a alimentação também. Na introdução do nosso vídeo, a gente falou sobre a sua experiência com o tema da terapia nutricional. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas o que é? Então, assim, terapia nutricional é tudo que eu coloco de comida e suplementos, quando eu preciso, para que o paciente tolere o seu tratamento e tolere os exercícios e que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. O que acontece? O paciente com câncer ele tem necessidades diferentes dependendo de cada fase do tratamento. Por exemplo, a necessidade de proteína de um paciente com câncer ela pode ser parecida com a necessidade de um atleta. É uma necessidade maior do que a população geral, né? E às vezes não é fácil a gente chegar nesse aporte proteico todos os dias. Por quê? Porque proteína dá mais trabalho para fazer a digestão, deixa mais saciado. Então, muitas vezes a gente precisa colocar suplemento para que esse paciente chegue, por exemplo, nesse aporte de proteína que ele precisa. Só que hoje a gente vive num mundo que a informação está na ponta dos dedos a qualquer momento. E a gente tem muita informação sem embasamento e a gente tem muita informação do que pode ser aplicado para a população em geral. E nem sempre o que pode ser aplicado para a população em geral pode ser aplicado para o paciente para câncer. Então, na minha consulta, eu gosto muito de falar com os pacientes o que é que você não deve usar. Por exemplo, durante a quimioterapia, como é que a quimioterapia funciona? Ela funciona produzindo oxidante. Então, se eu usar um polivitamínico em altas doses, ou algumas vitaminas em altas doses, ou antioxidantes, como por exemplo a coenzima Q10, o efeito da quimio pode ser reduzido. Então, durante a quimioterapia, a gente tem que tomar cuidado com vitaminas em altas doses, né? Geralmente o polivitamínico de farmácia, ele não vai causar isso, só que às vezes aquele suplemento proteico traz um pouquinho de proteína, o suplemento calórico tem mais um pouquinho de proteína. Então eu sempre peço, nunca se automedique, senta que a gente vai conversar o que pode e o que não pode. Outro exemplo, probióticos. Probióticos são bactérias vivas que facilmente adquirida, tem vários benefícios para várias doenças. Muito fácil de você comprar, você não precisa de receita, tem uma infinidade de probióticos. Para pacientes que estão em imunoterapia, o probiótico pode reduzir a eficiência da imuno. É um benefício, é um estudo que mostrou um benefício discreto, mas assim, está passando por um câncer.
tá fazendo um tratamento prolongado, aí você vai usar alguma coisa que pode atrapalhar, então nesse momento a gente também não coloca esse tipo de suplemento. Pode ser que daqui a um tempo mude? Pode, porque a ciência ela vai trazendo, ela vai estudando, vai avaliando o que pode, o que não pode. Então a terapia nutricional ela tem muito esse papel. O que eu devo colocar, qual é o momento que aquilo precisa entrar. Por exemplo, pacientes em químio, a gente não gosta que o paciente perca peso, mesmo que ele estiver um pouquinho acima. Por quê? Porque eu sei que se ele tiver uma infecção, ele pode ter que internar, pode parar de comer. Opa, terminou a químio, foi para uma hormonioterapia, que é muito comum para os pacientes com câncer de mama. Opa, a hormonioterapia, eu sei que ela predispõe a ganho de peso. Aí a gente tem que recalcular todinha a rota para que essa paciente não ganhe peso. E a terapia nutricional, ela pode ser conduzida por um nutricionista também, ou é mais uma função médica? Como é? O ideal é que sejam os dois, tá? Porque assim, a nutricionista ela vai calcular exatamente todas as calorias, todos os macro, micronutrientes. Então é essencial, eu sempre falo, o paciente chegou para consulta comigo, eu falo, e a nutricionista? Foi, não foi? Como é que está indo o teu plano? E o nutrólogo, o especialista em terapia nutricional, a gente entra muito com a parte de medicamentos para controlar sintomas, para melhorar a absorção de nutrientes. A gente trabalha em conjunto, né? Às vezes colocando mais, acho que aqui eu vou ter que aumentar um pouquinho esse teu suplemento. Então, eu sempre peço para os pacientes fazerem as duas consultas, porque cada profissional tem uma visão, às vezes, um pouquinho mais específica e quem ganha nesse conjunto é o paciente. Doutor, nessa linha da importância nutricional não só da população em geral, mas também dos pacientes oncológicos, uma coisa que chamou bastante a nossa atenção foi um artigo seu que a gente leu, que 20% das pessoas que foram acometidas pelo câncer acabaram ali morrendo ou podem morrer em detrimento à desnutrição, e não propriamente ao câncer, né? E que os estudos apontam ali que, então, uma dentre 5 mortes a gente poderia evitar ali com essa questão de uma nutrição correta, adequada para aquele paciente. O senhor podia falar um pouquinho disso? Então, isso foi o que me levou a me especializar na área. Primeiro fiz minha especialização na área de cirurgia oncológica e propondo cirurgia, muitas vezes eu encontrava um paciente que tinha um tumor que era passível de ser operado, mas o paciente não tinha condição de ir para uma cirurgia. Eu falei, não, mas espera aí, tem coisa errada. Aí eu fui fazer a parte realmente de terapia nutricional, porque o que acontece? O metabolismo do paciente oncológico ele é diferente. Então, o paciente pode gastar mais caloria, ele precisa de mais proteína. E muitas vezes você olha o paciente, esse mês eu perdi 1 quilo, pouquinho. Esse mês eu perdi 2, pouquinho. Esse mês eu perdi 1 de novo, pouquinho. Opa, em 3 meses perdeu 4. Às vezes isso é 5% do peso corporal dele. E basta um paciente com câncer perder mais do que 5% do seu peso corporal. Então, de uma pessoa com 60 quilos, eu estou falando perder 3, para ele ser considerado caquético. Caquético, porque quando a gente fala a palavra caquético, a gente pensa em alguém pele e osso. E não. E às vezes pode ser... Você olha para pessoas e fala, não, mas você não está desnutrido. Está. E às vezes é uma dificuldade que profissionais da área de saúde não se atentam. Então, realmente, de cada 5 pacientes com câncer, 1 morre por desnutrição, não pelo tumor. Inclusive, é uma aptidão que, inclusive, nem todos os profissionais têm para validar, né? Se a gente for pensar, porque se 5% responderia a 3 quilos de alguém com 60 quilos, e essa, né, é uma estimativa média das mulheres no Brasil, dependendo ali a faixa etária. Exato, mas assim, quando eu vou dar aula, eu sempre falo isso. E aí, qual é a porcentagem que vocês acham que alguém precisa perder para ser considerado caquético, alguém com câncer? Todo mundo responde 20, 25, o normal. 30, 40. E eu falo, não, gente, é 5%. Então, é assustador. E o paciente ele perde peso de uma maneira muito fácil. Por quê? Tem náusea, tem enjoo, a quimioterapia muda o sabor dos alimentos, então às vezes comer é desconfortável, não é gostoso. Então a desnutrição, ela às vezes passa despercebida. Ou às vezes aquele paciente que já tem um pouquinho de peso acima, um sobrepeso, e começa a perder peso e as pessoas olham e falam, até que vai te ajudar a perder esse peso. Calma, eu já ouvi tanto isso.
calma, porque assim, a gente tem que ver, pode perder peso durante o tratamento? Depende. Se não estiver levando massa magra, depende do tumor, depende do tratamento que for feito. Então, a desnutrição, ela é... como é que eu vou dizer? O pessoal não dá a importância que ela tem. Né? Inclusive a própria nutrição, né? Porque às vezes a gente se preocupa, sim, em se alimentar bem. A gente vem conversando ao longo desse mês sobre isso, mas pouco nós falamos aqui sobre a importância de suplementar, por exemplo, se necessário, ou desse olhar do nutrólogo, né, aliado à busca do auxílio profissional do nutricionista, né, e a importância da definição das quantidades e tudo mais. Pouco a gente falou disso, né? A gente falou muito do que pode e o que não pode, o que não deve, né? Exato, porque assim, quando a gente pensa em alguém com câncer, na verdade sim, com a população em geral, né? Então, hoje, por causa da grande quantidade de informações, se fala muito sobre vitaminas e que a terapia nutricional é hormônio. Não, quando eu penso em nutrição, existem os macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura. E tem os micronutrientes, que são as vitaminas. Então, eu primeiro preciso pensar no macro, que é o que mais impacta, né, o paciente. E, infelizmente, todo mundo gosta muito de pensar no micro. Que vitamina é o que faz ganhar peso? Não faz nem ganhar nem perder. Vitamina é um micronutriente. A gente tem que olhar para ela? Tem que olhar para ela. É essencial. Senão o nosso metabolismo não funciona. Mas para paciente com câncer, eu preciso muito olhar para o macro. Quanto é que está entrando de carboidrato? Quanto é que está entrando de proteína? Proteína é uma das coisas que eu mais bato com os meus pacientes. E olha, a proteína, está comendo, está tomando, porque é o que ajuda a manter a massa magra. Principalmente por esses fatores da própria consequência do tratamento, né? Doutor, tendo em vista aqui os temas que a gente está abordando, uma pergunta que acredito que pode surgir para os nossos telespectadores é: em que ponto o senhor acredita que de que forma a atividade física vai ajudar aquele paciente que já foi acometido e hoje, vamos dizer que está curado do câncer, a evitar o aparecimento de um novo tipo de câncer ou da recidiva daquele que já teve? De que forma isso ajuda no organismo, né? Isso ajuda bastante, tá? Porque assim, primeiro, quando eu faço exercício físico, eu favoreço a minha imunidade para ela ficar uma imunidade mais forte, digamos assim. Então, eu favoreço o lado imunológico, eu tenho mais massa magra, consequentemente, eu tenho mais autonomia, eu vou ficar menos acamado, menor possibilidade de ter complicações a longo prazo. Então, assim, hoje a gente sabe que o exercício físico ele reduz a chance do tumor voltar, que é o que a gente chama de recidiva. Quando ele ajuda a gente a manter peso, ajuda a diminuir a chance de outros tumores aparecer, né? Porque a gente sabe que alguns tumores estão associados à obesidade. Lógico, a coisa mais importante para a obesidade é controle de caloria. O exercício físico ele auxilia, mas o maior impacto realmente é da dieta. Mas eu pensando a longo prazo para todo paciente que tem câncer, a atividade física ela é essencial. E isso, o meu professor de educação de musculação ele fala muito isso. Quando você progride na área de atividade física, você costuma progredir em outras áreas também. Então, uma coisa puxa a outra. Porque a atividade física ela é um hábito saudável, né? Então, ninguém vai fazer atividade física e depois vai para um bar, né? Então, ela puxa outras coisas, ela aumenta um círculo social, ela aumenta convívio. Então, ela traz não só benefício orgânico, ela traz uma série de outros benefícios. É muito bacana a gente conversar sobre essa questão, né? Porque a gente vê com recorrência, quando a gente está disciplinado no esporte, né? Na atividade física, automaticamente a gente passa a se preocupar em comer melhor. Por quê? Para eu ter mais disposição no treino. Não vamos nem falar de corpo. Sim. Não vamos nem falar do resultado, a gente com o espelho, né? Vamos pensar assim, pelo menos eu que sou a média, né? Eu penso assim, quando eu tô fazendo atividade física,
eu vou comer melhor, porque senão eu não consigo treinar direito, a fadiga vem mais rápido. Exato. Né? Eu já não faço uso nem de bebida alcoólica, nem de cigarros. Mas se eu fumasse, eu não fumaria, porque vai atrapalhar a minha performance. Exato. É uma coisa puxando a outra. E automaticamente aquele amigo que sempre convida a gente para fazer lanche, comida, a gente vai evitando, né? Ou a gente pode até incentivá-lo a vir no caminho, né, da saúde. Eu tenho várias experiências com isso, porque eu sou a amiga que chama para jantar, né? E eu tenho vários familiares da área de saúde, educadores físicos, e eles falam: eu vou jantar uma vez, você tem que fazer 5 km um dia comigo. Uma moeda de troca. E eles vão trocando. Eu acho isso incrível, né? Mas é o poder da atividade física em nos não só ter uma qualidade de vida, mas nos manter vivos, né? Exatamente. Falando nisso, né, em manter vivo, em 2016 a gente teve a informação que você foi diagnosticado com câncer de pele. Isso. Você pode comentar pra gente um pouquinho como que foi esse processo do diagnóstico e como que a atividade física te ajudou? Posso. Então, assim, eu acho que o momento que a gente tem um diagnóstico de câncer, eu tinha 35 anos na época. Quando você tem o diagnóstico, a primeira coisa que vem na cabeça é: eu vou morrer. E mesmo eu sabendo que eu tinha descoberto, por ser oncologista, de ser descoberto no início, mas eu já vi vários casos de pacientes parecidos que não tiveram um resultado bom. Então, a primeira coisa que vem é: eu vou morrer. Por que agora? Né? Agora estou começando a deslanchar na carreira, agora está indo tudo bem, estou novo. Por que nesse momento? Aí vem uma série de turbilhões que todos os pacientes passam. Aí, hora de sentar, tentar colocar as ideias no lugar, vamos tratar, vamos fazer o que precisa, fiz teste genético, descobri outras predisposições. Então, num teste genético eu descobri que eu tenho propensão a mais 5 tipos de tumores. Então, eu faço exames periódicos. Daí chegou o ponto, falei: calma, alguma coisa eu preciso fazer como prevenção. Então, eu já estava nadando, porque quando eu terminei minha formação, eu fiquei fiquei um período fora do Brasil, ganhei peso. Final de quando a gente está se especializando, é uma carga horária muito alta, não fazia atividade física, comia tudo errado. E quando eu comecei a fazer atividade física em 2011, com o intuito de melhorar a composição, mas assim, tava uma atividade, falta, vai, não falta. É aquela coisa que a matrícula tá feita, de vez em quando eu apareço, sócio da academia. Aí eu falei: não, tá na hora de levar a coisa mais a sério. Aí botei objetivos, saí de emprego noturno, reduzi carga de trabalho, melhorei a alimentação, comecei com nutricionista, e aí foi virando. E uma coisa importante, né? Quando você vai fazer uma atividade física, você precisa fazer uma atividade física que você goste, né? Então, eu, quando era criança, adolescente, eu gostava de nadar, eu voltei para natação. E aí vai surgindo, aí um dia a professora falou: vamos fazer uma natação, vamos fazer uma travessia. Eu falei: vamos, não sabia nem o que era, mas é nadar em mar aberto. Comecei com pequenas distâncias, e aí eu fui aumentando. Lógico, como é uma coisa que eu me exponho a sol, quando eu vou entrar na água, é roupa que cobre todo o corpo, é protetor solar, para não me expor ao sol. Mas ela é uma atividade que eu gosto, então ela virou rotina. Então, todo dia, 5h20, eu estou acordado, porque eu entro na piscina às 6. Se alguém quiser me achar às 6 horas da manhã de segunda a sábado, é lá dentro da piscina. E a gente gosta de trazer histórias aqui também, né? E você se lembra nos seus atendimentos de pessoas, de histórias que tenham mostrado como que a atividade física realmente fez elas renascerem ou encontrarem uma nova identidade até, assim, durante o tratamento? Sim, eu tenho vários pacientes que começaram a fazer, e assim, pacientes com mais de 70, pacientes com 80, que começaram a fazer e realmente gostaram. Eu tenho uma paciente que ela teve um câncer de cólon, que é um câncer associado à obesidade. Ela fala: nossa, doutor, eu realmente estou acima do peso, então agora a gente está trabalhando para ela reduzir o peso dela. E ela falou: não, eu estudei, eu sei que eu preciso reduzir meu peso. Então ela começou a fazer atividade com o personal 2 vezes por semana. Aí ela começou a se sentir melhor. Por quê? Ela começou a
pegar as coisas no armário que ela tinha que chamar o neto para abrir para ela, começou a pegar sozinha, e ela começou a ir pro clube sozinha, e ela não precisava mais ninguém levar ela pro shopping, ela ia com as amigas sozinha, e aí ela aumentou um dia do personal, aí ela entrou na hidroginástica, então hoje ela faz atividade 5 vezes por semana. Que E legal. aí chega na consulta, ela fala, olha como eu me mexo, e ela encosta a mão até o chão, 76 anos. Então, a gente vê alguns pacientes, esse mesmo de 84 que brigou com o personal, que não queria deixar aumentar a carga, e foi a primeira vez que ele tinha ido para uma academia. Na vida? Na vida, foi Só. depois dos 80. Então, por isso que eu falo para os pacientes, tem muito paciente que fala, mas eu sou... Que legal. mas eu sou velho, eu já tô velho. Eu falei, não tem nada disso. Tem aquela máxima, né? Eu tô velho pra começar com 40, você quer morrer com 41? Tá. Exato, né? Aos 80, você quer morrer com 82? Tá. Sempre é tempo, né? E a gente fala muito aqui da questão da saúde, agora vamos falar um pouquinho da saúde financeira, né, doutora? Sempre bom. Sempre bom. É importante, o que a gente vem sempre reforçando nos vídeos, nas nossas conversas, é que aposentados e pensionistas acometidos pelo câncer têm direito à isenção de imposto de renda. Lembra pra gente um pouquinho quem é esse público, qual que é o rol de doenças e como que a pessoa pode buscar essa ajuda com o profissional advogado? Esse público, Cláudia, ele é um público bem taxativo. É necessário que o contribuinte preencha os requisitos previstos na lei. Não é uma lei nova, é uma lei de 1988, é uma lei federal. E o que ela prevê? Que os proventos de pensão, aposentadoria e previdência privada dos contribuintes acometidos por neoplasia maligna, cardiopatia grave, nefropatia grave, hepatopatia grave, AIDS, Parkinson. Esse rol ele vai trazer ao todo aí 16 doenças, certo? E é importante que a doença do contribuinte seja exatamente aquela descrita na lei. Eu sempre peço que o contribuinte converse com o médico dele, né? Para que o médico possa apontar e me dizer se realmente o caso dele se enquadra. No caso, por exemplo, que a gente está trabalhando aqui com mais frequência da neoplasia maligna, ela é de mais fácil verificação e constatação, tanto pelo advogado, que vai ali defender o processo, quanto pelo próprio judiciário, porque a gente vai pedir uma biópsia, a gente vai pedir um laudo médico, né? Então, agora, no caso, por exemplo, de uma cardiopatia grave, às vezes ele tem um momento em que ele estava cardiopata grave, né? E depois ali do procedimento cirúrgico, da intervenção, ele passou a ser um cardiopata, mas ele já não está mais no momento de. Então, eu vou precisar que ele veja, por exemplo, com o cardiologista dele, qual foi o momento que exames comprovam, como eu vou demonstrar isso, né? Dos médicos, o que eu sempre peço, né? A ajuda deles que me relatem ali no atestado, no relatório, no laudo que eles optarem ali emitir para o paciente, a data que eles descobriram a doença, né? E óbvio, assina e carimba a data que você está expedindo, mas coloca lá em cima para mim, fazendo um favor, claramente, a data do diagnóstico, porque eles ajudam muito a gente, o CID, né? Não tem problema escrever foi acometido de neoplasia maligna. Não faz mais acompanhamento periódico, faz bem sazonal. Não tem problema, né? Sazonal não, esses acompanhamentos são bem espaçados. Não tem problema, certo? Eu não quero que jamais um médico coloque num documento qualquer coisa que não seja o que aconteceu. Então, é necessário, por exemplo, eu tenho vários casos de clientes que foram acometidos e não puderam entrar com ação, né? Que nos procuraram e não puderam, porque era uma neoplasia, mas não era uma neoplasia maligna. E outra coisa que se discute muito, doutor, que é bacana a gente trazer aqui para o podcast, Cláudia, é a questão da gravidade desse câncer, tá? Desde que seja uma neoplasia maligna, ela não precisa ter deixado efeitos devastadores naquele paciente, tá? Mesmo que o doutor vai poder trazer isso ainda com mais robustez pra gente, quando é diagnosticado precocemente, a intervenção, o tratamento é tudo muito rápido e eficiente, né? Mas desde que for lá um melanoma, né?
ele vai ter direito à isenção de imposto de renda. Não, doutora, mas o meu câncer foi uma neoplasia maligna, mas graças a Deus resolveu tudo muito rápido. Eu tive casos de clientes que me procuraram por outras doenças e na nossa conversa lembraram que há anos atrás tiveram uma neoplasia maligna. Nossa, doutora, isso foi sério, mas foi tudo resolvido tão rápido, descoberto assim tão rápido, que eu nem lembrava mais que eu tive. Mas quando a gente vai lá, solicita o prontuário médico que os hospitais têm ali a obrigação de guardar por 20 anos, ou que a gente solicita a biópsia junto ao laboratório da época, estava lá o diagnóstico que a gente precisava para ele poder ter essa isenção, tá? Então, é muito importante, sim, que o contribuinte vá atrás do direito dele. Com certeza. E o que a gente destaca sempre é que, às vezes, a pessoa pode ter a restituição de valores expressivos, né? Sim. A doutora quer lembrar alguns casos? Por exemplo, eu tenho vários clientes que recuperaram acima de 100 mil reais. E daí tem gente que às vezes me procura e fala assim, porque o meu cálculo deu 20 mil? Eu vi você falando na internet que alguém recuperou 200. Vai depender do valor que aquele contribuinte tem de proventos de aposentadoria, de pensão, se for o caso. Se ele acumular, ele consegue sobre as duas fontes. Se ele tiver uma previdência privada, vai depender do caso concreto, né? Então, a gente é muito tranquilo quanto a isso e a análise do caso. Lembrando que contribuintes que, por exemplo, sofrem anualmente desconto de imposto de renda e no total vai fechar lá, ele reteve, né? Sofreu retenção de 5 mil reais, por exemplo. E ele, na hora de fazer a declaração, conseguiu restituir 4.500. E daí, quando eu faço o cálculo dele, então ele vai ter 500 reais para restituir. Daí ele fala, não, mas tá errado, eu tive tanto. Mas e o que você restituiu? A gente tem que fazer esse encontro de contas, né? A gente é muito criterioso. E outra coisa também essa lei vai se aplicar para quem é contribuinte de imposto de renda, né? Hoje aí, com as novas determinações, quem quem recebe até 2 salários mínimos não vai ter incidência de imposto de renda, né? Perfeito. Então, é bacana olhar isso. Não se assuste quando o teu advogado fala, preciso dar uma olhadinha na tua declaração de imposto de renda. Né? A gente quer saber a forma como o contribuinte declarou isso. São esses detalhes, tá? Detalhes, né? A gente já vai se encaminhando para o fim dessa conversa, muito informativa, muito valiosa. Então, eu queria perguntar para o Dr. Vinícius se tem alguma contribuição final a fazer, indicar para as pessoas que nos assistem também como conhecer mais sobre o seu trabalho, as suas dicas, né, que você concede nas redes sociais. Eu gosto muito de deixar dicas para estimular os pacientes, porque assim, o câncer ele não deve ser um limitante, tá, da tua vida. A gente sabe que tem fases ruins, fases pesadas, que tem muito efeito colateral, mas a gente pode melhorar bastante através de suporte nutricional, uso de suplemento e atividade física, tá? Então eu deixo várias dicas. Eu sempre gosto de falar muitas vezes o que não usar, porque hoje a gente tem muita informação muito sobre vitaminas, sobre antioxidantes. Parece que se você não toma um antioxidante, parece que você não é desse mundo, né? E calma, quem tem câncer não é bem assim. Tem coisas que podem, coisas que não podem. Tem momento que dá para usar, tem momento que não dá para usar. Tá? Então, meu Instagram é Dr. Vinícius Prete, tudo junto. Para quem quiser ir lá ver, tem várias dicas. E isso sobre os direitos do paciente com câncer, mesmo que você esteja curado, é verdade. Eu não sou aposentado, então imposto de renda eu não posso, mas, por exemplo, FGTS eu posso sacar. Meu tratamento foi só cirurgia, não precisei fazer químio, nada. É super simples, porque todo paciente com câncer tem uma biópsia, então isso realmente facilita. Porque a gente como oncologista, a gente nunca propõe quando não tem uma biópsia. A gente tem que ter certeza que aquilo é maligno, né? Para propor uma químio, uma rádio, uma cirurgia. Então, todo paciente tem, é só pedir para o médico. Eu mesmo, no meu consultório, eu deixo separado lá, atestado do INSS, atestado de isenção de imposto de renda. Porque tem um modelinho pronto, é tão fácil. Você vai lá, é um negócio de 1 minuto que você dá para o paciente realmente. Hoje não tem doença em atividade, mas tratou, sabe, pronto, né? Não tem mistério nesse atestado, é bem tranquilo.
Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Doutora Larissa, algum fechamento, alguma consideração final? O que eu gosto sempre de destacar é a importância de você estar cercado de bons profissionais, né? Como a gente conversou aqui ao longo deste episódio com o Dr. Vinícius, foi um prazer conhecê-lo e conversar pessoalmente com o doutor e ver, né, a importância da multidisciplinariedade dentro da saúde, né? Assim como é no direito, na saúde, na medicina, cada vez se faz mais importante, né? A conversa e esse auxílio de uma junta de profissionais, né? Então, é importante que o contribuinte não se preocupe apenas em procurar um advogado em que ele confie, mas que ele esteja acompanhado de um médico que ele confie, que também se preocupe com a parte nutricional, se preocupe com a parte de ter um orientador físico, que muitas vezes a gente menospreza essas questões, né? Eu sei fazer exercício sozinho. Eu, por experiência, eu falo que eu nunca rendi sozinha numa vida que eu rendi em um mês acompanhada de um profissional. É incrível os resultados que a gente pode chegar. Então, essa é a importância de realmente a gente estar bem assistido. Isso mesmo. Então, novamente, obrigada pela presença e pelos esclarecimentos. E a você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito pela companhia, que você sinta que você não está sozinho. E se você quiser mais informações, tirar dúvidas sobre o processo de isenção, entre em contato com a nossa equipe por meio do link que vai estar na descrição desse vídeo. Até a próxima!